Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital. Lembrando sempre, nossos apoiadores, Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul, site Sócios Livres e restaurante Tuts. O restaurante Tuts, como já é tradicional no nosso programa, ao longo da semana vai lançar uma frase e aquele que retweetar essa frase estará concorrendo ao almoço com acompanhante. E na semana passada, o vencedor foi o Igor Otaviano. O Igor Otaviano, então, poderá entrar em contato com a produção aí para resgatar o seu prêmio. No dia de hoje, nós temos como convidados, à minha direita, o Dr. Carlos Josias. Dr. Carlos Josias, que já foi ex-conselheiro do Grêmio, ex-vice-presidente do Conselho de Administração, além de muitos anos atuando também na área jurídica do Grêmio. Boa tarde, Josias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. O prazer é meu e eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui conversar contigo e com os gremistas. E temos também o Henrique Azambuja, que atualmente ocupa a função de vice-presidente do grupo Grêmio Imortal. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Nusa. Boa tarde a todos os gremistas. É um prazer estar aqui e estamos à disposição. Bom, meus amigos, e vocês sabem que quem faz esse programa da forma que faz e com toda a interatividade necessária são vocês que estão participando conosco. Então mandem suas perguntas, as suas opiniões, as suas colocações no próprio site que está nos assistindo ou através do Twitter ou, como tradicionalmente, pelo Facebook. E já começando, e numa semana, muitos dizem decisiva para a vida política do Grêmio, mesmo a imprensa tem repercutido, há toda uma ebulição junto aos grupos políticos. Eu gostaria de já passar aos nossos convidados essa pauta, então, da eleição do Conselho de Administração do Grêmio, que se avizinha, e de que essa especulação toda aí sobre o nome do nosso eterno presidente Fábio Koff e num possível enfrentamento com o presidente Odoni. Então, começando aí pelo Azambuja, o que tu tá achando dessa situação toda que a gente sabe que está, pelo menos os murmúrios aí pela cidade, dessa situação eleitoral do Grêmio? Bom, eu acho que o Grêmio atravessa um momento político delicado. Né? Nosso clube está há 11 anos sem conquistar nenhum título de expressão. E nesses momentos de crise, sempre a gente tenta buscar uma ideia de um salvador, ou de um projeto que vai resgatar, que vai trazer o Grêmio de volta às conquistas. Há 2 anos atrás, na eleição do presidente Paulo Odoni, também se criou algo parecido. Obviamente que eu não estou comparando o presidente Odoni com o presidente Koff. Eu acho que se o Dr. Fábio Koff estiver realmente disposto a concorrer, ele parece que ele está, né? Ele já conversou com diversos grupos, inclusive com o nosso, nos procurando para compartilhar com ele ideias e projetos desse... se é que ele vai ser o candidato realmente. Eu acho que ele é um nome forte, que tem tudo para concorrer, e ele concorrendo, eu acredito que ele seja eleito. Agora, a gente tem que... Também a gente não pode ficar todo esse período em cima de uma especulação, a gente tem que ter essa decisão tem que ser tomada logo. A eleição é daqui a alguns meses, então... E o cenário, até hoje, a gente não sabe bem se vai ser com o Dr. Koff ou não vai ser com o Dr. Koff. Não sendo o Dr. Koff, eu acho que a oposição, dita assim, do Grêmio hoje tem bons nomes também que podem concorrer, e nós temos que defender um projeto e não simplesmente um nome. Obviamente que o nome do Dr. Koff, toda a história dele, é um nome muito forte. E Josias, a imprensa toda divulgou hoje, a gente já mostrou aqui para os nossos internautas, para quem não teve oportunidade, o Grêmio do Prata colocou uma faixa ali na guete Volta Koff, já tinha feito uma outra situação de um avião na praia, né? A gente viu aí nos sites hoje. E daí eu te pergunto, com toda a tua experiência de Grêmio, tu acha que, primeiro, que o Koff realmente vem para a eleição, que ele será o candidato, e no caso disso se confirmando, tu acha que o presidente Odoni vai disputar com ele a eleição? Carlos, eu te digo o seguinte, historicamente, as questões políticas do Grêmio se decidiram no último momento, no último segundo, às vezes, até quem vai e quem não vai concorrer para a eleição.
Raramente eu vi ao longo da trajetória política do clube, pelo menos no tempo que eu tive a experiência e a oportunidade de conhecer, candidaturas serem compostas com muito tempo de antecedência à eleição. Eu já vi chapas serem definidas faltando 3, 4 horas para o seu registro. Então, uma coisa que eu não acredito é que antes, de muito próximo das eleições, isto seja deflagrado publicamente. Não é? Com relação à faixa do Grêmio do Prata, que ela é bonita, mas não é original no pedido, porque os pedidos para que o doutor Fábio Koff retome o pulso no Grêmio, a condução do Grêmio, se repetem há muito tempo. Há muito tempo, desde aquela eleição em que o Grêmio vencedor, não o grupo, mas a chapa que se montou na época, que houve apoio de Fábio Koff e Cacalo, e competiu então naquela ocasião com o Odoni Guerreiro, já havia esse pedido, esse sentimento. Quando o próprio Duda foi eleito, que o doutor Fábio Koff foi ao pátio com o presidente Cacalo, pedir votos, já havia esse sentimento. E o Henrique é testemunha, eu quando fazia parte do grupo Grêmio Mortal, na última eleição, talvez eu tenha sido o penúltimo ou último a fazer o discurso, né? Eu pedi, naquele dia, que o Fabinho Koff, que estava lá presente, levasse ao pai dele um pedido dele também como filho, né? Que ele retornasse ao Grêmio e conduzisse ao Grêmio, que seria para enfrentar, então, naquela ocasião, o presidente Paulo Odoni. O Fábio Koff, como figura política dentro do Grêmio, ele é imbatível. Ele é o maior. O Grêmio tem 2 grandes presidentes, a meu juízo. 2 grandes presidentes. Um que foi um divisor de águas, Hélio Dourado, né? doutor Hélio Dourado, e o outro que foi o doutor Fábio Koff. Eu vou chamar para mim isso porque eu vou dizer com muito orgulho, acho que o Henrique estava presente, houve uma homenagem entre tantas que se fez ao doutor Hélio Dourado, em que o doutor Fábio Koff, ao se manifestar, citou a frase que eu havia feito. Eu fiquei muito honrado com aquilo, deve te lembrar, em que ele disse que eu tinha razão, e citou a frase que eu tinha feito, de que o doutor Hélio Dourado tinha sido o divisor de águas dentro do Grêmio. E ele, Fábio Koff, disse que ao se candidatar a presidente a primeira vez e ao exercer o cargo de presidente, ele disse assim, eu me espelhei em ti, Hélio. Ele disse isso. Acho que não há maior declaração de reconhecimento de valor a alguém do que o presidente mais vitorioso da história do clube dizer ao presidente Hélio Dourado de que ele havia se espelhado no Hélio Dourado. Eu acho que os dois construíram o que há de melhor no Grêmio, o estádio ao qual nós estamos nos mudando e este complexo de títulos, taças e faixas que não tem mais memorial que comporte tantas conquistas. Mas todos os presidentes tiveram, evidentemente, as suas contribuições. Eu me lembro do presidente Luiz Carvalho, que chegou no Grêmio numa década em que nós perdíamos tudo, estávamos endividados, ele sanou as finanças do Grêmio, não é? Então, os dois, embora tenham esta importância, não são efetivamente sozinhos que fizeram o Grêmio. Eu penso que o doutor Fábio Koff já recebeu apelos de todo mundo para retornar ao clube. Eu acho que agora ele tem que dizer. Eu, sinceramente, embora tenha achado bonita a faixa do Grêmio do Prata, eu poderia opinar de forma mais relaxada e tranquila se aquela faixa fosse escrita pelo Dr. Fábio Koff e tivesse assim, eu quero governar no Grêmio, assinado Fábio Koff. Seria muito mais representativa, porque é o desejo da torcida. Agora, eu, sinceramente, eu gostaria que o Grêmio precisa de uma pacificação, e essa pacificação não passa pelo Dr. Paulo Odoni, que teve a oportunidade de ser um grande estadista, e não foi, ao contrário, foi o responsável contemporâneo desse racha que existe dentro do Grêmio, foi ele. O Grêmio teve 2 grandes rachas, assim como teve Hélio Dourado como divisor de águas, o Dr. Fábio Koff como construtor deste monte de títulos, nós tivemos 2 grandes rachas políticos do Grêmio contemporaneamente. O Dr. Guerreiro, na gestão 2000, e a última incursão do Dr. Paulo Odoni. Eu acho que o Grêmio precisa de um pacificador. E vem cá, já pensaram no Dr. Fábio Koff como patrono para fazer, tá vaga?
a função, está vaga a homenagem, está vago o cargo, digamos assim, não é bem cargo, mas está lá no estatuto, já pensaram em colocar ele para fazer aquilo que o doutor Fernando Crê fazia com até mais pulso, não é? E aí então montar, assim, sabe, um presidente em que ele trabalhasse em conjunto, todo mundo ajudando o clube a retomar a sua trilha de conquistas e se harmonizar politicamente. Henrique, nesse caminho, na entrevista que nós fizemos aqui com o Fábio Koff, e esse programa foi pioneiro ao levantar essa situação do surgimento do nome do Koff, acho que todos lembram, o presidente Koff fez uma autocrítica. Eu digo isso porque nós, como novas lideranças dentro do Grêmio, não temos toda uma história, né, que outros têm, mas ele dizia que há necessidade da formação de novas lideranças para esse convívio com os mais experientes, e ele fazia naquela época uma autocrítica de não ter feito isso. Por outro lado, como tu disseste, o Grêmio não precisa de um salvador. Eu acho que o presidente Koff está se apresentando muito mais como uma figura de fazer uma nova transição, mas com uma outra visão. Até pela idade que tem, com tudo que conquistou, me parece, não estou aqui opinando, pelo menos o que eu percebi das suas entrevistas, é que ele quer vir para o Grêmio com um projeto vencedor e para que essa transição para para esses novos talentos, esses novos dirigentes do Grêmio seja dada numa oportunidade não de crise, e sim de instituição mais fortalecida, inclusive dentro de campo. Não sei se isso não, eu concordo, teve essa impressão. Eu concordo. O Grêmio ele ficou por muitos e muitos anos, e até a gente lendo noticiários, quem são os presidenciáveis do Grêmio, a cada duas, três eleições voltam o nome dos mesmos candidatos. O Grêmio tem que trabalhar com nomes novos, né? Mas não adianta ser somente um nome novo, como tu mencionaste, a gente tem que ter um projeto, e um projeto capitaneado por pessoas experientes também. A gente tem que ter uma mescla entre a juventude e a experiência, porque eu ouço muito as pessoas falarem o Grêmio está num modelo de gestão muito ultrapassado, nada funciona. Mas essas pessoas que governaram o Grêmio até hoje, fez o Grêmio vencedor como ele é até hoje, foram essas pessoas, nesse modelo. Obviamente que o mundo mudou, as leis com relação à contratação dos jogadores mudaram, todas as coisas mudaram. Então a gente tem que gradativamente sofrendo uma transformação, degrau por degrau. Acho que a gente não pode simplesmente achar que pessoas da minha idade, não tenho pretensão nenhuma de ocupar um cargo dessa magnitude, obviamente, mas não vai ser com 5, 6 pessoas na faixa dos 30, 35 anos que vão revolucionar o Grêmio. A gente tem que ouvir as pessoas mais experientes, a gente tem que ouvir o Josias, que tem uma ampla experiência, assim como outros dirigentes que passaram, e a gente tem que tentar filtrar o melhor de cada um para a gente estabelecer um projeto e para o Grêmio voltar a crescer. Tá? Essa é a ideia. E vamos aguardar aí o Dr. Koff, vamos ver o que ele vai definir. Como diz o Josias, provavelmente a definição vai ser lá aos 45 do segundo tempo. Eu digo que eu achava que seria muito interessante que ele recebesse essa homenagem e exercesse na íntegra um patronato com um presidente que ele pudesse dar respaldo direto dentro do clube, como se fosse incorporado de forma direta ao Conselho de Administração, justamente por esta imensa dificuldade que o Grêmio tem tido, uma carência que o Grêmio tem tido nos últimos anos de ter um candidato. Eu vejo muito, Henrique, as pessoas falarem, o Grêmio tem bons nomes, a oposição tem bons nomes, a situação tem bons nomes. Eu vou perguntar quem? Sabe por que eu pergunto quem? Porque faz muitos anos que eu escuto esta frase, o Grêmio tem bons nomes, mas chega na hora da eleição, não aparecem os bons nomes. Se tu pensar bem, o Dr. Paulo Odoni quis concorrer, e concorreu no primeiro pleito, estava no ostracismo na política, fez um bom governo, a meu juízo, até 2007, quando ele inventou o Brito, depois ele se perdeu completamente. Mas, na verdade, quem é que ele encontrou de adversário, ou nem como de adversário, de companheiro para disputar a presidência do Grêmio? O Grêmio teve um, que foi o doutor Adalberto Praz, anteriormente, e depois teve o Duda. O que cercavam esses dois? O doutor Adalberto Praz, uma longa trajetória no Grêmio, de vários cargos, sem dúvida nenhuma, um homem, digamos assim, gabaritado para se candidatar a qualquer hora, para qualquer cargo que ele quisesse. O Duda foi levado à condição de presidente, uma pessoa amável, exerceu, a meu juízo, um bom governo, não é? Com todos os problemas que teve, foi um bom governo, mas o que o alçou à condição de candidato foi, sem dúvida nenhuma, o fato de ele ter sido o filho do patrono.
falecido patrono. Porque ele tinha, então, um corpo político para poder disputar, não é? Mas, tirando o doutor Adalberto Prais, que concorreu, tirando o Duda, que concorreu, e tirando o Antônio Vicente Martins, que em determinado momento se alçou, qual foram os bons nomes que se diz tanto? E me deem esses bons nomes. Digamos, eu cansei de procurar num determinado momento, e até vou dar um exemplo, junto com o presidente Cacalo, entre estes bons nomes citados, quem diria, vamos fazer essa eleição? Não posso. Então o Grêmio não tem só uma carência de dirigentes novos, e eu até coloco entre aspas essa carência, porque o Grêmio não está oportunizando a eles que exerçam. O Grêmio tem grandes nomes lá dentro, não está sendo oportunizado a eles que aflorem a competência que possuem e muitos nem os conhecem. O Grêmio tem, na realidade, a carência de que alguém destes citados bons nomes diga assim, eu quero ser presidente, eu quero concorrer para ser presidente. E será que não está aí o erro, então? Por que a gente está sempre nessa mesma, digamos, sempre nesse mesmo passo? Um nome, uma liderança, um presidente. Quando que o nosso estatuto, ele decidiu, através da Assembleia Geral se decidiu um estatuto, onde existe um conselho de administração. E que esse sistema, esse modelo não foi implantado. E não foi implantado. Ele ficou no estatuto. Então, concordando contigo, a gente está sempre remoendo a questão dos nomes. Nós temos um conselho de administração. Se nós cumpríssemos o nosso estatuto, com o rigor que ele deveria ser cumprido, nós teríamos, na realidade, um conselho que ia gerenciar as coisas do clube, ia ter feito a gestão do clube, onde a figura do presidente seria uma figura institucional. Exatamente. Ou seja, é lógico que nós temos a necessidade de um presidente para as relações com os demais clubes, para a própria administração jurídica e de reconhecimento frente a órgãos competentes, sejam eles públicos ou privados, frente a uma CBF, frente a um relacionamento institucional mesmo, com outras agremiações, tudo isso tranquilo. Mas dentro da gestão e do poder de decisão, se fôssemos seguir a risca, nós teríamos um conselho atuante. Exatamente. Eu acho que não esse temos conselho... Hoje, não temos. Hoje nós temos um presidente que é eu até falo sério, é um Hugo Chaves, né? Ele é o dono. Não é? Ele manda e desmanda, o conselho de administração tem boas pessoas lá dentro, boas figuras, mas ele é omisso e ele é submisso. Né? Tirando o Antonini, hein, que tem uma pasta definida, o resto ninguém sabe o que faz ou o que deixa de fazer. Parece que aquele que não é um ser político que veio do Santander, que é Tadeu, se não me engano, faz um belíssimo trabalho lá dentro, um trabalho administrativo. Parece que isso é verdade. Mas quem manda no Grêmio hoje não é um conselho de administração. O Dr. Paulo Doni manda e desmanda no Grêmio. O problema é que ele manda errado, se mandasse bem até eu gostaria desse modelo. Mas ele cumpriu esse estatuto, de 2005 até 2007. Eu te digo isso porque eu estava lá, estava eu, estava o Basso, estava o Marcos Capini. Houve um conselho de democrática posição de definição das coisas. Até 2007, quando ele inventou o Brito, este modelo funcionou e muito bem. Coisa que a gente não vê hoje. Né? Foi muito bem. Tudo era decidido com todos, tudo passava por todos. Da troca do treinador, como aconteceu do De Leon para o Mano, da troca do futebol, quando aconteceu o ingresso do Renato Moreira, tudo era conversado com todos e era definido com todos. Então havia respaldo político do presidente para tomar uma decisão, porque todos estavam de acordo com ele, ou os votos contrários, que fossem minoritários, se curvavam diante da maioria do conselho, como aconteceu várias vezes em vários outros episódios, e havia, quando o presidente recebe um apoio votado de pessoas que dizem, não, eu concordo contigo, eu discordo de ti, ele tem mais respaldo para tomar decisões e para seguir em frente. Quando isso não existe, que ele toma decisões sozinho, evidentemente que a crítica fica pior e fica difícil de impulsionar. Em 2007, quando criou a circunstância Brito, né, ali ele rompeu com o modelo, até porque ele tomou aquela decisão de forma solitária, que ele não passou pelo Conselho de Administração, se passou por um ou dois do Conselho que sabia. Né? Eu fiquei sabendo no dia da posse, foi quando eu rompi, foi quando eu renunciei, achei que eu não podia, eu não fui eleito para aquilo. Né? Coincidentemente ou não foi pela minha saída, tá? O Grêmio nunca mais ganhou nada. Não foi pela minha saída, não foi pelo rompimento do modelo. Ainda a única coisa que o Grêmio ganhou foi com o presidente Dudu do Campeonato Gaúcho e um turno com o presidente Paulo Doni. Ele não ganhou nada em 2008.
O Grêmio não ganhou nada em 2009, nada em 2010, nada em 2011. Foi o pior ano da história do Grêmio, tirando os anos que o Grêmio caiu para a segunda divisão, dito pelo próprio presidente Odoni. E 2012 até aqui está sendo pior que 2011. Então, dizer que o modelo de administração, de gestão não influencia, não tem reflexo no futebol, tem. Porque até 2007, quando esse modelo estava sendo cumprido, o Grêmio recuperou a hegemonia do futebol gaúcho, foi 2 vezes campeão. Não é muito, mas é bastante quando não se tem nada. O Grêmio voltou da segunda divisão e o Grêmio foi para a Libertadores, foi vice-campeão. Então funcionou aquele modelo de interatividade constante e respaldo político. E nós temos eu acho que um exemplo muito claro do que tu estás dizendo, e até foi foco da nossa interativa, Henrique, que é o seguinte: hoje nós temos, como tu disseste, a figura do presidente, soberano, e um funcionário, que foi durante um tempo dirigente, durante um tempo conselheiro, não tem problema nenhum. Não estou aqui fazendo uma crítica pontual. E um funcionário. Ele é funcionário. E que não pode responder institucionalmente. O que acontece? Nós vamos para uma viagem, nós não temos não temos uma pessoa para dar uma declaração depois de uma derrota vergonhosa como o Santos. E até é motivo da nossa interativa, depois a gente perguntou para o pessoal na rua. É um absurdo. E a explicação... E uma situação constrangedora, porque não vai um vice e vai um chefe de delegação. Como o chefe, que é do Conselho de Administração, que é uma figura humana extraordinária, que é o Márcio Capini. Só que ele não tem o respaldo político para responder como vice, vai como chefe de delegação. O Pelaipe diz que não fala, então o nosso vice fica sendo o Luxemburgo e o diretor o Kleber. Exatamente, a gente tem que ter um vice de futebol, a pessoa política que responda pelas questões do Grêmio. Então o nosso diretor executivo, Paulo Pelaipe, quando o Grêmio ganha, ele dá entrevistas. Quando o Grêmio perde, daqui a pouco ele não quer mais falar porque ele está se expondo. O presidente não viaja. As declarações do presidente, agora na apresentação do Elano, aquela entrevista dele foi, do meu ponto de vista, em alguns momentos, lamentável. Ele dizendo que o presidente ele não viaja, porque quem viaja tem que viajar só em decisões, só em jogos... Para te ver como ele é pé frio, porque nós não ganhamos nada. Ele vai nas decisões, então para de ir nas decisões. Se ele ficar esperando ir em decisões, ele não vai mais no lugar nenhum. Não, mas ele não ganhou nada. Então, assim, como se ele não tem condições, de acompanhar o clube, onde o clube está, que tem um vice de futebol que vá, ou que tem uma outra pessoa com representatividade que vá, ou que eventualmente ele não está nos outros. Nós temos algumas questões aqui que eu gostaria... Só para terminar. Às vezes que o Grêmio foi bem sucedido no futebol, o Grêmio teve um vice-presidente e um diretor. Foi assim com o Renato Moreira e Pelaipe. Funcionou bem. Funcionou bem. Até se dizia que era um clássico e um grosso, tipo Tietê, né? E que é uma coisa ideal para o vestiário. Alguém que fale mais a linguagem dos jogadores e alguém que tem... Por que o Rui e o Guerra tiveram assim... O que acontecia no vestiário, depois eu soube, tinha muitas outras coisas. Mas o que respaldou o vestiário foi o fato de que eles se apresentavam. Foi a melhor contribuição que eles deram. Eles falavam bem, e a imprensa ficava satisfeita com o que ouvia deles. Se tinha problema lá com o Gauchinho, se o Renato mandava sozinho, ninguém ficava sabendo. Ficaram sabendo depois. No momento em que eles estavam lá, eles blindaram o vestiário. E é esta a função do vice. Esta é a função do vice. E o Grêmio chegou a Libertadores com eles. Então, nós temos um bom trabalho. Já algumas manifestações dos internautas. O Marcos Almeida manda um abraço a ambos. Obrigado. O Daniel Gamba, ele fala qual a estratégia para aumentar o número de sócios, inclusive no exterior, sobre a atuação dos consulados, se a gente não está devendo nisso. O Rafael Souza, ele pergunta ao Carlos Orzias qual a sensação de ganhar uma Libertadores, lembra que na época tu estava no departamento jurídico. Sim. O Vidal Nogueira, ele está levantando uma situação aqui que eu acho que surgiu essa semana, que eu acho que, se confirmar, acho que é grave, que houve-se que a direção do Grêmio teria renovado com a Globo até 2017, novamente uma renovação antecipada, e se essa negociação é inteligente, ele pergunta, ou ainda legítima. Logo aí, se avizinhando mais um processo eleitoral. Tomara que isso não tenha acontecido e gostaria da opinião de vocês sobre esses elementos. Mas ainda sobre a situação que nós estávamos colocando, vou pedir para a produção, então, colocar no ar a interativa que nós fizemos hoje, justamente dessa ausência lá de direção, nessa viagem do Grêmio que espantou todo mundo. Vamos com a interativa.
Bom, aí vocês viram na enquete que as críticas foram duras para essa posição. E já passo para vocês, mas lembro que o Vicente, acredito que há uns 4 programas atrás nós convidamos o Vicente Martins, e ele, mesmo estando no Conselho de Administração, concordando, José, com o que você estava falando, que o Conselho não está sendo ouvido, ele dizia isso, que não concordava com o fato de ter um funcionário nas questões do futebol sem ter um dirigente especificamente com a função de futebol. Se vai ser lá um vice de futebol, ou se vai acumular alguém lá do Conselho de Administração. E eu acho isso mesmo, né? Por mais que eu também acho que a figura do presidente ela é uma figura mais institucional, ou seja, não é que ele esteja que estar em todos os momentos presentes, mas também não precisa tentar estar em todos os momentos ausente. E mais do que isso, não ter uma figura da direção que esteja hoje ligada diretamente à questão do futebol. Nós temos um funcionário. Temos que ter um agente político que responda por isso. Resumidamente, a enquete disse que nós falávamos aqui, né? O presidente, com todo respeito, ele virou um mestre de obras hoje, né? Onde ele capitaneia empreendimentos turísticos na Arena e certamente para obter a simpatia dos torcedores que vão lá e, quem sabe, colher futuros votos na sua candidatura. Mas ele é um mestre de obras com orgulho do seu canteiro. Só que a Arena já tem alguém que cuide da Arena, que é o Antonini, e que está cuidando bem. O Antonini, que é uma pessoa que tem rejeição, o tinha, pelo menos no Conselho, não sei hoje. O Antonini está fazendo um belo trabalho na Arena. O Antonini não precisa de auxiliar na Arena. Parece que o Odoni tem ciúmes dele na Arena e vai para lá. O Grêmio estava jogando contra o Santos e estava fazendo passeio na Arena. Mas o que é isso? Ele quer dizer que o presidente não... Provinciano é o presidente achar que não tem que acompanhar o time. Por que se ganha títulos? Quando o Grêmio disputou contra o Nacional de Medellín, a Libertadores, naquele jogo histórico que o Dinho meteu aquele gol que nos colocou, já estava, o resultado já nos deixava lá. Quem saiu daqui e foi para Medellín e desembarcou no aeroporto e que chegou aonde estava o Grêmio, que se hospedou por ali, foi recebido pelo presidente Fábio Koff, que apertou a mão de todo mundo que descia do ônibus. De todo mundo. Aliás, não foi só ele, o presidente Cacau também. Não estou fazendo aqui a elegia de nenhum nem de outro. Estou dizendo que o clube de futebol, e o Grêmio é Grêmio, futebol porto-alegrense, o Grêmio não é uma construtora, o Grêmio tem que ser dirigido por um presidente que acompanhe o futebol, que ame o futebol, que goste de futebol e que seja o grande responsável pelo futebol. Então o presidente não vai e não manda alguém que o represente, porque chefe de delegação não é representante. Chefe de delegação pode ser qualquer um. Chefe de delegação... Aliás, vou dizer uma coisa, fui muitas e muitas vezes chefe de delegação, muitas e muitas vezes. Sabe o que o chefe de delegação faz? Eu vou dizer para vocês, não faz nada, absolutamente nada. Quem tem que fazer é o vice de futebol, porque não acontece nessas viagens. Um dia aconteceu um problema com um jogador lá em Minas Gerais e tal, de repente o chefe de delegação pode... Sim, mas em 99% a participação dele é zero. Eu não ia nem nos treinos para não atrapalhar. Não ia nem nos treinos para não atrapalhar. Treino, vestiário e treino é sagrado. Quem tem que estar no vestiário é o atleta, quem tem que ter vestiário é o vice de futebol, o diretor de futebol, e o treino tem que ser assistido por eles e pela comissão técnica. O resto que vá para o hotel, que aguarde a hora do jogo e torça. Essa é a questão. Infelizmente, o presidente Paulo Odoni, eu acho que ele se esqueceu como é que se preside um clube. Então, eu espero, sinceramente, que apareça um desses bons nomes que se fala tanto, que a minha grande preocupação é essa. Eu gostaria muito de ver um presidente novo, um nome novo, com o presidente Fábio Koff lhe dando respaldo político. Essa é que é a verdade, lhe dando respaldo político de perto. Digamos, o presidente podia ser o Duda, podia ser lá o Ricardo Von Tobel, podia ser, sei lá, o nosso presidente do conselho, o Raul Regis, e o presidente Fábio Koff ali, do lado dele, com o patrono, tomando decisões em conjunto com um conselho de administração. Esse é o meu modelo que eu gostaria que se tivesse instaurado no Grêmio. Nós estamos aí já com mais de 30 minutos de programa e uma tradição nossa que a gente tem um segundo momento falando naturalmente das questões de futebol, das questões mesmo de campo. Então, eu gostaria de propor aos nossos convidados que, como a gente teve o jogo muito distante ainda lá do Santos, aquela péssima atuação, a gente estava falando aqui da questão da direção, mas nós tivemos um fato novo que gera uma certa controvérsia, alguns apoiam, outros não apoiam, que foi a contratação do Elano. E também está se comentando aí uma possível formação
já com o Elano como um terceiro homem de meio campo e tal. Eu gostaria que projetando já para esse jogo do Cruzeiro, que os nossos convidados aí, primeiro a sua opinião na questão do Elano, eu gosto muito do Elano, não sei como é que ele está chegando, mas se vocês acham que ele encaixa bem nesse meio campo do Grêmio. Olha, o Elano eu acho um grande jogador, ele tem muito potencial, só que a minha dúvida é que Elano que vem para o Grêmio. Se é o Elano, esse que ultimamente não estava nem ficando no banco no Santos, um jogador desmotivado, sem dedicação, ou o Elano da Copa do Mundo, o Elano de antes do Santos, o Elano que dizem que jogou bem na Ucrânia ou em outros países que passou, ou se é mais um jogador que já com uma certa idade, com um salário que eu não sei quanto que ele vai ganhar, mas ele não vem por pouco, um jogador de ponta. Mas tu sabes que ao contrário do que dizem, a idade dele não é tão elevada. Eu também, todo mundo nessa questão, idade, parece que ele tem 30 anos. Ele não é muito... Não, 30 anos. Não. Tem vários mas jogadores que jogam até os 35, 36. Não foi nem te corrigindo, eu também estava com essa impressão, o pessoal diz, mas a idade, será que ele tem lá 34, 35? Não, ele tem 30 anos. O Elano da Copa do Mundo, se vocês lembrarem, no time do Dunga, até ele se machucar, ele era um dos melhores jogadores da seleção. Então acho que ele pode encaixar nesse meio campo do Grêmio e melhorar, porque o nosso setor ali é uma das carências, é o nosso meio campo, mas eu acho que antes de a gente se preocupar em contratar meio campo, até agora estão falando em Riquelme também, que é uma coisa que eu acho que é um boato, espero que seja. 31 anos. Não sei contratar um zagueiro. 31 ele tem. O Grêmio tem que ter zaga, o Grêmio tem que ter defesa. Não tenha dúvida. Nós estamos com um time que não encaixou ainda e a gente já está no mês de julho e o ano está acabando. Daqui uns dias a gente estreia na Sul-Americana contra o Curitiba, que eu acho que é uma competição que, diferentemente de todos os outros anos, o Grêmio tem que focar esse ano na Sul-Americana. O Grêmio tem que se despedir do Olímpico ganhando um título. E se as coisas continuarem do jeito que estão, eu não gosto de ficar falando do outro lado. A gente está correndo o risco de, no último jogo do ano, ter uma sensação, último jogo da história do Olímpico, a gente ter um clássico no nosso estádio com um final que seria catastrófico para todos nós. Então a gente tem que focar, e eu acho que a direção ainda precisa de um zagueiro. O Grêmio não tem... O Gilberto Silva, até gosto dele, mas ele está jogando improvisado na zaga. Os outros zagueiros não encaixaram. E eu vim agora até pensando, o grande problema do time do Grêmio é o Grêmio não tem sequência, o Grêmio não tem planejamento. Se a gente olhar o Grenal, que foi o último jogo do Brasileiro do ano passado, o único jogador que está hoje no time do Grêmio é o Fernando, o volante Fernando. Não tem mais nenhum desses jogadores. Tem o Marquinhos, que jogou aquele jogo, hoje está no banco, mas é um time inteiro novo. E o Grêmio está contratando a peso de ouro muitos atletas. Então eu quero ver, tomara que isso não aconteça, mas eu quero ver como é que a gente vai pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? A gente tem vários jogadores aí com um salário muito alto. E o retorno, por enquanto, infelizmente, está sendo muito pequeno. Sabe que eu escrevi um artigo sobre isso esse dia chamado Pneu Furado? Não sei se tivesse a oportunidade de ler, ainda deve ter lido. O Grêmio, que a meu juízo não se preparou adequadamente para a nova legislação, desde o caso Ronaldinho, também não se preparou adequadamente para a nova visão de futebol. O Grêmio passou a ter um time por ano, e muito pior do que a ter um time por ano, a montar time em meio à competição. Nós estamos em julho, e ainda estamos recebendo jogadores, quando deveriam ter sido montados esse time lá em novembro, dezembro, janeiro. Todos os grandes times têm que ter sequência. O que acontece e tem acontecido com o Grêmio? Quando o time começa a se entrosar, termina o ano e acaba o campeonato. Quando o Grêmio começou a se entrosar naquele time do Renato, que conseguiu se encaixar na Libertadores, terminou o ano. Imagina, nós estamos em julho. Eu gostei da contratação do Elano. Acho o Elano um excelente jogador e que tenho muita esperança de que ele acerte muito no Grêmio. Tomara que todos nós gosto muito dele e acho que ele está com 30 anos e estava desmotivado porque estava no Santos. Aqui a motivação é outra. Só que o Grêmio, quando esse time começar a jogar bem, quando o Elano conhecer bem o Zé Roberto, os dois se derem bem, de almoçarem juntos, jantarem juntos, entende? Quando o Kleber conseguir se entrosar com os três, quando o Fernando for apresentado, quando os laterais começarem a jogar mais ou menos, nós que efetivamente não temos um zagueiro bom há muito tempo e não temos um xerifão desde que o Sandro Goiano saiu, para não falar em Dinho, quando eles começarem a se dar bem,
começarem a não precisar olhar para o lado para largar a bola, como acontecia com o Goiano, que o Goiano sabia onde ia estar, mesmo que ele corresse para a linha de fundo contra o próprio gol, ele sabia onde estava o Dinho e largava a sair do pé do Dinho e daí por diante. Quando eles começarem a pensar assim, vai acabar o ano. Então, aquela história, o Grêmio começa a trocar o pneu com o carro andando, e foi o que eu pedi, pelo amor de Deus, parem este carro e troquem esse pneu. Time se monta em novembro, dezembro e janeiro e, eventualmente, durante o ano, se reforça. E tu sabes que o que eu percebi nessa atual situação do Odoni é que, daí eu acho que tem duas coisas, né, que é o que tu estás dizendo, planejamento e convicção. Ele fez vários contratos longos. Logo que ele chegou, vários contratos longos. Contrato longo. Eu não posso toda hora estar trocando, eu tenho que ter jogadores, tal. Daí fez contrato longo com o Borges. Herdou contrato longo também do Duda com o Souza. E diversas, Gabriel. Só que daí é aquela questão da convicção. Tu dissesse, vamos acertar o clube, existe uma convicção nessa situação, nós estamos bem servidos. Nós tivemos aqui a vinda do presidente Odoni em dezembro, depois fizemos um outro programa na Arena, mas aqui em dezembro ele disse, está gravado, nós vamos montar uma zaga que você, torcedor, nunca mais vai reclamar de zagueiro para o Grêmio. Está gravado, escutem, está lá. Aí eu te pergunto uma coisa. Nós estamos capengando sem zagueiro. Volta e meia, um volante improvisado. Volta e meia, escuta uma frase assim, no Face, no Twitter. Pô, todo o culpado é sempre o dono. Mas se ele é o dono, a gente tem que responsabilizar quem? O torcedor? Vamos responsabilizar quem? O seu Arci lá, o seu Virley da Segurança, a Márcia Bortolom do quadro social? Vou responsabilizar a Tânia, quem sabe a Tânia do jurídico, ou a Ana Vinha, secretária? Eu tenho que responsabilizar quem se apresenta como dono. Se batem no meu carro, eu vou reclamar de quem? Do porteiro do meu prédio? Não, eu vou saber do proprietário do carro que me bateu, quando é que ele vai me pagar. Essa questão é singela. O cargo traz ônus e bônus. Se tu ganha, palmas. Achei a contratação do Elano boa, embora tardia, mas tomara que dê certo. Bacana, joia. Agora errou, toma vai. Aí é do jogo. Quem não gostar de fazer esse tipo de jogo, vai para casa, acaba o papo. Ô, meus amigos, vocês viram que o programa passa voando, né? Estamos quase sobre a hora. E nós temos aqui 3 mensagens que eu vou ler e já passar para que vocês, no período que vamos lhes dar de consideração final, já possam também repercutir aquilo que os nossos internautas estão colocando. Então, o Rafael Tavares, ele fala como o clube deve se posicionar em relação aos desmandos corriqueiros da arbitragem. Também concordo com ele, o Grêmio tem sido fraco nessa situação. O Paulo Gomes, vocês acham que a presença de jogadores mais experientes, ele dá exemplos ali, o Zé Roberto, o Fábio Aurélio não joga mais esse ano, mas que fosse Zé Roberto e Elano, serão suficientes para trazer para o Grêmio títulos? E o Grêmio 100 mil, que é essa, o pessoal comentando para o Twitter, eles têm os nomes, ele está lançando o Josias para presidente do Grêmio. Lançando o Josias para Rodolfo presidente. É uma grande figura, muito obrigado, Rodolfo. Então, eu gostaria, em nome do programa, de agradecer a presença de vocês e já passo, então, primeiro o Henrique, depois o Josias, para suas considerações finais. Então, primeiro eu queria agradecer e parabenizá-los pelo excelente programa. A gente sempre acompanhava pela internet, mas estando aqui a gente vê que realmente é muito profissional, é muito bom. Um programa feito por gremistas, para gremistas. Estou muito feliz em ter vindo aqui hoje, ainda mais ao lado do Josias, que é uma pessoa amiga que eu tenho há alguns anos, é amigo da família, né, José? A gente tem uma relação muito boa. E dizer, a minha mensagem final é que a gente, como gremista, a gente não pode perder a esperança nunca. Então, eu sou um eterno otimista, eu sempre acho que o Grêmio vai melhorar, que agora chegou o Elano vai encaixar, mas se a gente não tiver uma zaga forte, eu acho que a gente não vai chegar. Um outro detalhe também, que eu me passei na outra colocação, acabei não falando, é o seguinte, categorias de base do Grêmio. Tá? Agora parece que estão reestruturando. Só para reflexão, todo time ganhador do Grêmio sempre teve 4 ou 5 jogadores da base. Hoje a gente tem um só, que é o Fernando, praticamente. Então, obrigado, um abraço a todos e estou à disposição numa outra oportunidade se precisarem de mim. Josias. Agradeço também, é um prazer estar com o Henrique. Acho que, falando na base, achei uma coisa interessante, outra digno de elogio também foi o repatriamento do Mabilha, não é? Que já deu resultado. Foi um grande atleta, é um cara muito sério.
Quando acerta, a gente quem tem que elogiar, evidentemente, para o rapaz, para o ouvinte, telespectador, aliás, que perguntou sobre a questão da arbitragem, o Grêmio perdeu força política. E se o doutor presidente Paulo Odoni acha que acompanhar a delegação é provinciano, que o presidente não precisa fazer isso, esse é um dos motivos pelos quais a arbitragem faz o que bem entende com o Grêmio. Porque o Grêmio não tem uma representatividade hoje na CBF e junto a este eixo que domina o futebol, essa CBF, cujo Ricardo Teixeira agora definitivamente foi desmascarado, ladrão vigarista, foi avalizado aqui pelo Peronte, que deu uma entrevista faz uns 30 dias na Guaíba, dizendo que ele era uma pessoa decente, que era bom. Quando a gente avaliza alguém, é responsável por inadimplemento daquele alguém. Esses advogados sabem disso. Pois é, o Grêmio não tem força política. E a força política, ela se cria a partir da omissão. Qual é a melhor coisa que o Grêmio tem hoje? Eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida. A melhor coisa que o Grêmio tem hoje é a sua torcida. Que mesmo com esses desmandos, que mesmo com esse jejum, lota admiravelmente o Estádio Olímpico e não se cansa de empurrar o time do primeiro ao último minuto. A torcida do Grêmio não merece a direção que tem e não merece esse jejum. Bom, meus amigos, eu gostaria de encerrar o programa deixando no ar a nova interativa que, excepcionalmente, nós vamos colocar a partir de segunda-feira. O pessoal da produção vai deixar à disposição, que nós vamos, sobre aquela probabilidade, nós não estamos aqui falando de nada, mas gostaríamos de, como o Pátria aqui foi o primeiro a colocar no ar a situação da volta do presidente Koff, nós queremos deixar uma interativa. Se a eleição do Grêmio fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Então temos as opções, volto a dizer, essas opções não são definitivas nem oficiais, temos as opções do Paulo Odoni, atual presidente, e do ex-presidente Fábio Koff. Ao longo da semana, os votos estão aí. Sacanagem com o Paulo Odoni. Ao longo da semana, vai que ganha agora do Cruzeiro, a coisa já Não, ao longo da semana, então, nós vamos escolher os votos e anunciaremos no próximo programa. Então, agradeço esse belo programa que tivemos, nossos convidados brilhantes e a participação também do internauta, e esse foi o programa Pátria Tricolor.